Natalini, estão chegando muitas perguntas pelo Facebook e também pelo Twitter. Tem uma aqui da Ruth Marulli, vamos ver. Posso tomar um chazinho? Por favor. Obrigado. São Paulo está meio frio hoje. Olha lá, Ruth Marulli pergunta: quais medidas para minimizar a crise da água no estado de São Paulo? Bom, crise da água, cantareira, né? Isso não é... Eu diria que era quase esperado isso do ponto de vista ambiental, ou não? Olha, a crise da água é um problema que o Partido Verde, eu pessoalmente, a gente vem alertando isso já há décadas, né? Porque o problema é o seguinte: os governos, seja o governo federal, seja o governo aqui, muitas prefeituras, como por exemplo a Prefeitura de São Paulo, não acreditam no aquecimento global, não acreditam na mudança climática. Acho que isso é invenção de algum maluco que está... Né? Só que o aquecimento global existe e as mudanças climáticas existem. Até os Estados Unidos, que o governo era muito reticente, o Obama acabou de declarar há pouco tempo atrás que o problema é grave, sério. Então, o que aconteceu? O Brasil nos preparou para isso. E o Estado de São Paulo nos preparou para isso. Ah, como não tem nenhum problema, então vamos aí com o que a gente tem mesmo. Então, não correu para tomar as medidas necessárias para prever uma falta de água como essa que nós estamos vivendo. Mas, ao mesmo tempo, o governo diz, deve ter suas razões, que como é que a gente vai mandar em São Pedro para mandar chuva para cá? Olha, as chuvas, que agora a maior estiagem da história de São Paulo é agora. E essa estiagem, eu não quero fazer previsão catastrófica, mas esse tipo de seca pode se repetir por mais vezes. Aliás, a tendência é acontecer isso. Talvez não seja todo ano. Então o governo ele tem que estar preparado para que na estiagem prolongada a água não falte. Então no nosso programa do Partido Verde, para a questão da crise, responder na pergunta da internauta, nós vamos, da Ruth, né? Isso. Que mandou a pergunta, nós vamos fazer o seguinte, olha, coisa muito prática. Primeiro, correr com as obras de captação da água e de armazenamento, reservatórios novos que estão atrasados, primeiro. Segundo, tratar os esgotos que hoje são jogados nos rios e nos cursos d'água de São Paulo. Hoje, o estado de São Paulo, Ricardo, André, que é o estado mais desenvolvido do Brasil, joga metade dos seus esgotos in natura, ao vivo, nos rios, matando os rios. Então nós vamos tratar esse esgoto o máximo possível. A nossa pretensão era chegar ao final de 4 anos com pelo menos 70% do esgoto, a nossa proposta de governo, tratado. Terceiro, incentivar a água de reuso. Por exemplo, eu na minha casa, com a minha família, nós não lavamos o quintal, o ladrilhado do quintal que a gente tem, um pedaço ladrilhado, nós não lavamos com água potável. Nós usamos a água que sobrou da máquina de lavar. A gente tem um tambor, acumula, com aquela água a gente lava o quintal. Ou seja, não é com água potável. Eu fiz uma lei em São Paulo, que está em vigor. Se você for numa feira, final da feira, você vê o caminhão lavando a feira. Se você ler ao lado do caminhão, está escrito água de reuso. São Paulo já faz anos, por causa da lei que eu fiz, não lava as suas ruas com água potável. Uma economia enorme de água, enorme. Então, você quer perguntar? Não, pode terminar, eu já então, são medidas, água de reuso. As empresas têm que usar, nós temos que usar dentro de casa. Tem uma empresa de ônibus aqui em São Paulo, comprou uma máquina baratíssima, lava 4 ou 5 ônibus com a mesma água. Olha que coisa. Então, isso tem que avançar. Coisas, né? Aí também tem que fazer obra de investimento, e aí é bastante obra, para diminuir a perda de água nos canos que distribuem. Uma coisa 30% perde em São Paulo, no estado, a média, e quase 50% no país. Isso é um desperdício. Por último, o governo do Partido Verde, se eu chegar a ser governador, né, se a população assim quiser, o paulista, o que nós vamos fazer? Nós vamos olhar no olho, no seu olho, no olho dos cidadãos e cidadãs do estado de São Paulo e dizer, olha gente, a crise da água veio para ficar. Vai continuar, porque se não chover dezembro e tal, os outros anos não vai ter água. Então você,
diminua o tempo de banho, fecha tudo. Isso tem que ser uma campanha que o governo tem que fazer. Não adianta o governador se esconder atrás de uma cortina. Não, eu vou fazer rodízio, não vou fazer rodízio, ficar aquele jogo de gato e rato, não. Olha no olho do povo e diz, gente, o negócio é feio, precisa proteger as nascentes, precisa economizar água na torneira. Essas são as propostas nossas do Partido Verde. Eu acho que com esse conjunto de propostas a gente vai se defender para futuras crises da água.